Muito boa tarde, estamos começando mais um Papo Reto ao vivo aqui no Agora Vale, nesta terça-feira, dia 6 de agosto. A nossa convidada de hoje é a escritora e autora do livro Má Sorte, Helena Ricardo Rosa. Seja muito bem-vinda, obrigada por ter nos procurado aí, na internet, para você estar aqui com a gente nesse Papo Reto. Obrigada eu por ter sido convidada. Bom, e para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse falando um pouquinho sobre você, a sua idade, a cidade onde você mora. Bom, meu nome é Helena, eu tenho 15 anos. Eu comecei a escrever com 13. Na verdade, o primeiro trecho que eu escrevi foi com 10 anos, mas eu comecei a escrever o livro com 13 anos. Eu sou de Caçapava, nasci em 2003, mas hoje eu moro em Taubaté fazem 6 anos. Olha só que bacana, tão novinha, né? Bom, você está aqui hoje para falar sobre o seu livro, Má Sorte, mas antes da gente entrar nos detalhes, o que chama bastante atenção, com certeza, é a sua idade, né? Você publicou ele aos 13 anos, foi isso mesmo? Aos 14? Aos 14. Sim, eu comecei a escrever o livro com 13, mas eu finalizei com 14 e foi publicado também quando eu tinha 14 anos. Então, bem nova. E como que você fez, assim, para conciliar, né? Escrever o livro, se dedicar a isso e todo o trabalho que dá uma publicação e também não deixar de lado a escola. Esse daí foi um assunto bem importante para mim, porque eu sempre fui bastante aplicada na escola, tentava ser, sempre estudei bastante. Só que eu sempre gostei muito de escrever. E para mim, escrever não era como uma obrigatoriedade, não era uma tarefa. Era mais um lazer. Eu gostava de fazer isso no meu tempo livre. Aí eu chegava da escola, estudava e quando eu podia, daí eu começava a escrever. Só que tinha algumas vezes em que escrever para você é essencial, sabe? Você precisa escrever. Aí tinha que deixar de lado algumas coisas da escola, tinha que deixar de lado estudar para começar a escrever. Só que daí sempre retomando depois. Organizar o tempo ali, daí isso dá tudo certo. Bom, você começou a escrever aos 10 anos. Teve alguma influência da sua família? Tem alguém na família que também escreve? Ou isso começou mesmo por você? Como que isso aconteceu na sua vida? Os meus pais sempre gostaram muito de ler e eu sempre tive contato com o livro desde muito criança. E lá em casa tem bastante livro sobre tudo. E eu comecei, o primeiro livro que eu li foi, eu lembro até hoje, Ottolina e a Gata Amarela, infantil, quando eu tinha 8 anos, só que era infantil, mas era um livro grosso. Aí eu li aquilo e li em um dia. E aí os meus pais incentivaram e começaram a comprar mais livro grande, cada vez maiores. Aí eu comecei a ler livro para adolescente, como Harry Potter. Aí eu fui cada vez mais gostando, pegando o livro mais difícil. Com uma linguagem, né? Com uma mais linguagem trabalhada. Sim, uma linguagem mais formal. E aí teve um dia que eu comecei a escrever, porque eu pensei, por que não? E eu escrevi deixando fluir, sabe? De um jeito que eu não prestei atenção no que eu estava escrevendo, não prestei atenção na minha linguagem, eu só escrevia. E aí eu li e vi que não tinha ficado tão ruim. Aí eu comecei a escrever mesmo. O livro Má Sorte, você começou a escrever ele quando? Quanto tempo demorou esse processo de escrita e depois de finalização? Eu comecei a escrever o livro em julho de 2016 e terminei em dezembro. Foram 6 meses e não era muito regular, porque tinha vezes que eu sentia a necessidade de escrever e tinha vezes que não. Aí eu ficava 2, 3 dias sem escrever nada e voltava e escrevia 20 páginas de uma vez. Aí foi nesses passos, vezes que eu me sentia mais inspirada, vezes que não. E aí acabou em dezembro, aí eu já sabia como terminava, já tinha pensado nisso. Aí acabou, aí eu pensei, nossa, é isso mesmo. Aí eu comecei a mandar e-mail para tudo quanto era editora, o meu pai me ajudou muito nisso. E a Novo Século respondeu falando que tinham gostado da ideia e que queriam publicar. E esse relacionamento assim com a editora foi uma coisa tranquila para você? A gente sempre recebe escritores aqui do Vale do Paraíba, né? E eles sempre contam que tiveram um apoio bacana das editoras.
para conseguir a publicação, e é uma coisa que é difícil para quem está começando, né, conseguir assim um espaço no mercado. Sim, o Brasil hoje ele é muito fechado para novos autores. Nós valorizamos muito os velhos autores, tá sempre falando, e sempre que tem feira, todo mundo pensa nos clássicos, né, nos célebres. E aí acaba se esquecendo, né, de incentivar as pessoas que estão começando, principalmente os mais jovens. Acaba se fechando muito. Quando eu fui atrás de editora, a maioria não respondeu, a maioria simplesmente ignorou. A Novo Século respondeu, teve algumas outras que responderam, mas elas cobravam preços que estavam fora da linha de pensamento e muito caro. E as outras que não cobravam não funcionava, sabe? Você ia colocar no Reclame Aqui, tinha um monte de gente sendo enganada. Aí a Novo Século respondeu. Dentro da editora eu tive suporte muito grande, eles me ajudaram bastante, mas quando você começa, quando você está sozinho, não tem nada, você tem que ir atrás. E o apoio dos seus pais e dos seus familiares, né, dos seus amigos, da escola mesmo? Então, esse daí do apoio da escola e dos familiares, eles não sabiam que eu escrevia. Eles sabiam de redação minha que ficava boa, mas que eu escrevia livre, que eu escrevia sozinha em casa, eles não sabiam, só os meus pais. Mas os meus pais sempre estiveram ali presente, lendo o que eu escrevia, eu mostrava para eles opinavam, liam, mas a escola realmente não sabia. Mas na parte de redação, que eles sabiam, eles tentavam ajudar ali até onde dava, mas não tinha incentivo de parte nenhuma. Depois que isso se tornou público, mudou alguma coisa? Então, acho que tanto os alunos quanto os professores passaram a olhar de outro jeito. Eles começaram a meio que respeitar mais, sabe, tanto a escrita. É uma admiração. É uma admiração. E, assim, eles compraram os livros, eles leram, mas não... Fugiu a palavra. Eles não chegaram a ler até o final. Aí, assim, é uma coisa também que aqui no Brasil a gente não tem muito hábito, né? Da leitura, e eles, mesmo que eles obtiveram o livro, não chegaram a ler de fato, sabe? É uma cultura, infelizmente, né? Agora eu vou pedir para você contar um pouquinho da história do seu livro, Má Sorte. Claro. Má Sorte é assim, tem um deserto, é uma alegoria, é um livro de fantasia. E aí nesse deserto, quer dizer, significa outro mundo, outro universo. No deserto a gente vai ter daí a personagem principal, que o nome dela é Má Sorte. A Má Sorte, ela mora em um reino chamado Reino da Rainha Hipocrisia. Então é mais para um feudo. Você tem uma rainha e ela comanda todos os outros súditos, todos os outros servos. E ela representa a Rainha Hipocrisia. E tudo ali no livro é personificação, tudo representa alguma coisa. E a Má Sorte, ela cresceu no Reino da Rainha Hipocrisia, ela não nasceu lá, mas ela cresceu lá dentro. E no Reino da Rainha Hipocrisia são seres humanos, sabe? São pessoas hipócritas e do nosso dia a dia e tal. A Má Sorte cresceu ali, só que ela acaba sendo despedida, mandam ela embora. E fora do castelo é o deserto, chamado Vasto Deserto, não tem nada lá. Ela só vaga, sabe? Sozinha, não tem mais ninguém. E ali vagando, ela acaba encontrando a outra personagem principal, que é a Vida. E é a vida, é a personificação da vida. E a Vida, aconteceu que ela tinha uma filha, só que essa filha, ela tentou se matar, e o nome da filha é Humanidade. Aí a Humanidade, ela se jogou de um muro, tentando se matar, só que não conseguiu. Aí ela se quebrou em vários pedaços, e esses pedaços fugiram pelo vasto deserto. E os pedaços que formavam a humanidade eram a política, a economia, a religião. E aí a Má Sorte vai ajudar a Vida a encontrar essas alegorias, né, para restabelecer a humanidade, para trazer a humanidade de volta.
E aí a história conta a má sorte, a vida pelo deserto, buscando esses fragmentos da humanidade. Só que para chegar, por exemplo, na religião, elas vão passar por todas as religiões antes. Vão passar pelas mitologias, até chegar na principal, que é a religião. Para chegar na política, ela vai passar por todos os sistemas econômicos. Vai passar pelo capitalismo, pelo socialismo, anarquismo, para conseguir chegar na política. E aí no deserto também vai encontrando vários outros personagens, como a literatura. E aí a terceira que aparece aqui na capa é a poesia. A poesia também é a personificação da poesia, ela é filha da literatura. E ela também foi mandada embora do castelo da literatura, ela meio que fugiu de lá. E o livro vai contar exatamente isso, a relação dos três personagens e o que se tem do mundo hoje, né? Se a política pudesse ser uma pessoa, o que ela falaria, o que ela faria. Helena, a história parece bem complexa para uma criança de 14 anos, né? Para uma pré-adolescente de 14 anos. Então, talvez seja por isso que os seus amigos não tenham conseguido ler até o final, justamente por não terem hábito de leitura como você tem, né? Uma história assim que deixa a gente até curiosa para ler, né? E gera interesse. Você definiria assim o seu público? Para quem você escreveu esse livro? Então, eu acho que eu escrevi para o público adulto, mas é difícil. Eu acho que, na verdade, eu escrevi para mim, porque eu não pensei em hora nenhuma o que a pessoa acharia, o que a pessoa pensaria. Eu escrevi, só que eu escrevi no meu conceito, sabe? Como eu tinha 14 anos na época, 13, 14 anos, eu escrevi o que eu via da política, o que eu via da economia, o que eu via da literatura. Eu não parei para pensar o que a outra pessoa via, porque eu queria exatamente isso, eu queria que a pessoa visse do meu ponto de vista, sabe? Porque você tem uma pessoa de 14 anos, de 13 anos, que não conhece o mundo, uma pessoa que não fez muito ainda, e o que ela acha, né? De tudo que está acontecendo, ela está ali no meio. As pessoas também é participante de tudo isso que está acontecendo, né? Sim. As pessoas esquecem que esses pré-adolescentes, essas crianças pensam também. E são o futuro, né? Sim, exatamente. Elas estão ali enxergando, elas estão pensando, e o que elas pensam vai moldar o país daqui a pouco, né? Daqui a alguns anos, quando elas forem adultas, o que elas pensaram que vai formar o país. E aí eu queria mostrar exatamente isso, né? O que tem na mente hoje de um pré-adolescente, não digo nem uma criança, mas alguém nessa faixa etária. Muito bacana. Helena, o que foi mais difícil para você com relação ao seu livro? Mais difícil do livro, eu acho que foi na parte de escrever, foi manter ali porque a rotina, porque realmente eu tenho muito... Eu escrevo por intuito, sabe? Por influência. Eu tô ali com um sentimento aflorado, sabe? Aí eu começo a escrever. E foi difícil para mim manter uma rotina, sentar e terminar o livro. Porque eu tinha muita mania de começar a história e nunca terminar. Aí tem várias outras histórias minhas que estão lá, só que eu não peguei, então tem 50, 40 páginas. Aí foi difícil isso na parte da rotina, e depois da publicação do livro, eu acho que foi difícil também a divulgação. Porque hoje no Brasil é difícil ter alguém que queira ouvir sobre um livro, sobre a inauguração de um livro, publicação de um livro, e que queira, se interesse por aquilo, né? É justamente esse o nosso intuito aqui no Papo Reto. A gente abre um espaço, né, para trazer autores do Vale do Paraíba, músicos, bandas, pessoas que realmente estão gerando conteúdo e tem conteúdo a agregar para quem está nos assistindo, né? Então acho muito importante haver esse espaço, principalmente na internet, que as coisas ficam muito mais fáceis de serem difundidas, né? Helena, qual é o maior desafio de ser uma escritora jovem? Como você se enxerga assim, no futuro? Então, acho que de ser uma escritora jovem, o principal, não digo nem o principal, mas uma parte grande,
as pessoas acabam esperando muito de você, sabe? Às vezes acontece de ali na rotina e tal, as pessoas formam uma imagem sobre você e da sua escrita, do seu livro, por ter uma reputação, né? E elas vão achar que você é de um jeito e tal, sendo que você talvez seja de outro. Essa é uma parte difícil e aí acabam esperando muito de você. A outra é também, né, meio que um paradoxo, é conseguir a divulgação, né? Porque ao mesmo tempo que as pessoas que admiram, que as pessoas que olham de outro jeito, elas não estão muito interessadas pelo que você tem a dizer, pelo que você tem a contar sobre o seu livro. Seus planos para o futuro? Então, eu pretendo terminar o ensino médio, começar uma faculdade. Já tem ideia do que você quer fazer na faculdade? Então, diferente... Você é cedo ainda. Eu mesmo me decidi assim, aos 45 do segundo tempo. Então, diferente do que a maioria das pessoas pensam, eu não queria seguir para a área de escrita. Porque eu gosto de escrever por escrever, sabe? Eu gosto da escrita pela escrita. Eu gosto de sentar ali, não ter obrigação e estar um dia ali de noite cansada, só que cheio de sentimento, cheio de sensação, e começar a escrever. Eu acho que eu não conseguiria, eu não me veria hoje em um lugar escrevendo por obrigatoriedade, sabe? Tem um tema, é para esse público. Eu não gostaria, eu acho que a escrita se tornaria monótona e cairia a qualidade, sabe? Por exemplo, em redação, para mim é um pouco difícil por causa do estresse, de você saber que aquilo ali vai estar sendo julgado e tal. Aí eu não queria seguir por essa área, porque eu acho que deturparia a minha escrita. Bacana, boa sorte para o seu futuro. Obrigada. E onde que as pessoas encontram o seu livro, né? Pra gente poder encerrar aqui, deixando os seus contatos. Então, encontram comigo ou pela internet. Os meus contatos são o Facebook Helena Ricardo Rosa. Qualquer pessoa pode ir lá me mandar mensagem, eu mando o livro, eu posso. E também pela internet. Se você pesquisar Má Sorte Helena Ricardo, já vai aparecer, tá à venda na livraria da UOL, da Folha, tá em todos esses, sabe, grandes sites, vai aparecer, acho que até no Saraiva. O site da editora também tem? Sim, no site da editora eu acho que não, mas a editora disponibiliza para vários outros. Sim. Como, por exemplo, a Saraiva eu acho que tem também o livro. Então é só buscar aí por Má Sorte, Helena Ricardo. Nós vamos deixar também os contatos, né, da Helena numa matéria lá no Agora Vale, com essa entrevista para você que perdeu o comecinho, vai poder conferir lá inteirinha, completa. Muito obrigada pela sua participação. Boa sorte para você, que venham muitos outros livros. Apesar de ser má sorte, né, uma boa sorte para você nessa jornada. Obrigada. Obrigada a você também que ficou nos assistindo. Ao longo do mês de agosto teremos outras entrevistas aqui no Papo Reto, no Agora Vale. Nós vamos encerrando essa por aqui e até mais.